Uma milionária jantava no restaurante mais exclusivo de Madrid quando um mendigo com um bebê nos braços se ajoelhou diante de sua mesa. "Posso ficar com sua sobra, senhora?", sussurrou com voz quebrada. Mas quando ela olhou nos olhos desse bebê de apenas 3 meses, viu algo que gelou seu sangue. Esses olhos já os tinha visto antes. O que descobriram depois mudará para sempre nossa fé na humanidade. Uma noite de dezembro em Madrid, a chuva batia nos vidros do restaurante mais exclusivo da capital. O Palácio Real brilhava como um diamante enquanto a elite madrilenha jantava, ignorando o drama que estava prestes a se desenrolar. Isabela Mendonça, de 34 anos, herdeira de um império farmacêutico avaliado em 800 milhões de euros, cortava mecanicamente a trufa branca sobre seu risoto. Sua vida era perfeita no papel. Vilas em Marbella, iates no Mediterrâneo, festas exclusivas. Mas por dentro, o vazio a devorava há 5 anos. Os médicos tinham sido claros após a quimioterapia. Senhora Mendonça, uma gravidez será impossível. Ela havia perdido o único filho que poderia ter tido, Gabriel, morto aos 3 anos por leucemia. Cada criança que via na rua era uma punhalada no coração que ainda sangrava. Naquela noite, enquanto saboreava o Rioja de 98, a porta do restaurante se abriu com um rangido. Um homem barbudo, com roupas gastas, entrou tremendo do frio madrileno. Em seus braços, carregava um pequeno embrulho envolvido em mantas surradas. O maitre se aproximou imediatamente com um gesto desdenhoso. "Senhor, não pode entrar aqui, por favor. Só preciso leite para meu filho", sussurrou o homem com voz desesperada. Isabela levantou o olhar e o tempo parou no restaurante mais caro de Madrid. Todos os olhos dos clientes elegantes se cravaram naquela cena desconfortável. O homem se chamava Eduardo Santos. Tinha 38 anos e sua história estava escrita em cada ruga de dor de seu rosto. Uma vez havia sido um engenheiro brilhante, mas a crise econômica o havia arrasado como um tsunami. Hipoteca inadimplente, casa apenhorada, esposa morta no parto 3 meses atrás. Agora vivia nas ruas de Madrid com um pequeno Daniel, seu único tesouro em um mundo que se havia tornado hostil. "Posso ficar com sua sobra, senhora?", perguntou Eduardo, ajoelhando-se diante da mesa de Isabela. Sua voz estava quebrada pela vergonha, mas o amor por seu filho era mais forte que qualquer orgulho. Isabela olhou para o pequeno Daniel e seu mundo desmoronou como um castelo de cartas. Aqueles olhos azuis cristalinos, aqueles cachos castanhos, aquele pequeno nariz arrebitado, era como ver o fantasma de Gabriel, seu filho, morto, olhando-a desde os braços de um estranho. "Há quanto tempo não comem?", perguntou Isabela com voz trêmula. "Eu, 3 dias. Daniel tomou a última mamadeira esta manhã", respondeu Eduardo com a voz embargada. O gerente do restaurante se aproximou com um gesto ameaçador. "Senhora Mendonça, devo chamar a segurança?", Isabela se levantou com uma determinação que a surpreendeu. "Não, nos traga um salão privado imediatamente." Os clientes murmuravam escandalizados, mas ela já não se importava com o que pensasse a alta sociedade madrilena. Estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. No salão reservado, iluminado apenas por velas que projetavam sombras dançantes, Isabela observava hipnotizada Eduardo alimentando o pequeno Daniel. O bebê sugava a mamadeira com desespero, como se soubesse que cada gota poderia ser a última. "Como se chama seu filho?", perguntou Isabela com voz doce. "Daniel, como meu avô." "É lindo. Parece-se com alguém que conheci", sussurrou ela, sentindo um nó na garganta. Eduardo levantou o olhar com desconfiança. "Senhora, não quero sua compaixão. Só quero que meu filho não morra de fome." "Conte-me sua história", pediu Isabela com curiosidade que a consumia. Com voz quebrada pela dor, Eduardo relatou sua queda do céu ao inferno. A carreira de engenharia, o trabalho numa multinacional, o amor profundo com Carmen. "Tínhamos planejado tudo perfeitamente. A casa nos arredores, o casamento na primavera, Daniel que deveria nascer em agosto." As lágrimas sulcavam seu rosto sujo enquanto continuava. Mas chegou a crise como um tsunami.
Demitido, casa penhorada, esposa morta no parto a dar à luz a Daniel por complicações que não podemos pagar. Isabela sentiu como se lhe cravassem punhais no peito. E agora, onde vocês vivem? Numa cabana sob a ponte de Segóvia. Daniel sempre tem frio, sempre fome, eu já não sei o que fazer. A dor de Eduardo era tão real, tão familiar, que Isabela se viu refletida nele. Por que não pediu ajuda aos serviços sociais? Tentei, respondeu Eduardo amargamente. Querem tirar Daniel de mim, dizem que não sou capaz de criá-lo na minha situação. E o que você fará? Eduardo apertou seu filho contra o peito com ferrugem protetora. Morrer antes de deixá-lo ir. É tudo o que me resta de Carme. Nesse momento, Isabela viu em Eduardo o reflexo de sua própria dor, a de um pai disposto a tudo por seu filho. O que diria se eu lhe oferecesse um trabalho? Eduardo olhou-a como se ela tivesse perdido a razão. Um trabalho? Para mim? Sou proprietária da Mendonça Farmacêuticos. Precisamos de um engenheiro para o nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento. Senhora, não trabalho há 2 anos, sou um mendigo, um pária social. Isabela se aproximou da janela, observando a chuva que caía sobre Madrid. Você é um pai que faria qualquer coisa por seu filho. É tudo o que me interessa. Eduardo negou com a cabeça incrédulo. Não aceito caridade, tenho meu orgulho. Não é caridade, é justiça. A voz de Isabela se quebrou ao confessar seu segredo mais doloroso. Há 5 anos, perdi meu filho, Gabriel, leucemia. Tinha 3 anos. Cada dia me pergunto por que Deus tirou a única coisa que realmente amava nesse mundo. Sinto muito, murmurou Eduardo comovido. Isabela se voltou para ele com os olhos brilhando de lágrimas. Esta noite entendi. Gabriel não morreu para me castigar. Morreu para me guiar até vocês. Aproximou-se de Eduardo e Daniel. Seu filho tem os mesmos olhos de Gabriel, o mesmo sorriso inocente, a mesma forma terna de mover as mãozinhas. Senhora, deixe-me ajudá-los, deixe-me dar a Daniel o que não pude dar a Gabriel. Uma vida cheia de amor e oportunidades. Eduardo abraçou seu filho, lutando contra as lágrimas. E se não der certo? E se eu decepcionar suas expectativas? Então, terei feito o correto de qualquer forma. Mas o que nenhum dos dois sabia era que alguém estava os espiando pela porta entreaberta. Alguém que tinha muito a perder se Eduardo se tornasse importante na vida de Isabela. Alexandre Mendonça, irmão mais novo de Isabela, havia construído toda a sua existência numa única esperança: herdar o império familiar. Durante anos, esperou pacientemente que sua irmã morresse sem descendência, sabendo que ele seria o único herdeiro. Quando viu Isabela sair do restaurante com Eduardo e o bebê, sentiu como se lhe houvessem arrancado o chão dos pés. Merda! Sibilou de sua mesa, apertando a taça de champanhe até quase quebrá-la. O que está fazendo essa idiota? No dia seguinte, Alexandre irrompeu no escritório de Isabela como uma tempestade de fúria contida. Você enlouqueceu completamente. Contratou um mendigo imundo. Isabela nem sequer levantou os olhos para os documentos. Contratei um engenheiro qualificado. Isabela, vamos falar claro de uma vez. Alexandre se inclinou sobre a mesa. Você e eu sabemos que não pode ter filhos. Quando morrer, todo esse império passará para mim. Mas talvez as coisas mudem, respondeu ela com frieza. Alexandre bateu na mesa com ambos os punhos. O que significa isso? Significa que eu estou pensando em adotar Daniel. O mundo de Alexandre desmoronou como um prédio demolido. Não pode. Você é solteira. Tem problemas de saúde? Sou rica, influente e tenho contatos. Posso fazer qualquer coisa que me proponham. Alexandre saiu do escritório fumegando, mas sua mente já estava tramando um plano sinistro. Naquela mesma noite, ligou para seu detetive particular. Encontre tudo o que possível sobre Eduardo Santos. Deve ser culpável de alguma coisa. Todos os pobres são. E se ele for limpo? O sorriso de Alexandre era puro veneno destilado. Então fabricaremos alguma coisa. O dinheiro pode comprar qualquer verdade.
3 semanas se passaram desde aquela noite no restaurante e a vida de Eduardo experimentou uma transformação que parecia saída de um conto de fadas. Isabela lhe havia proporcionado um apartamento elegante no centro de Madrid, roupas novas de marca e, sobretudo, algo que havia perdido há muito tempo: dignidade. No trabalho, Eduardo demonstrava cada dia que seu talento não havia sido destruído pelos dados. Circunstâncias. Seu projeto para o novo analgésico é absolutamente genial, disse Isabela durante uma reunião executiva. Poderia revolucionar completamente o mercado farmacêutico. Eduardo se ruborizou como um adolescente. Sempre sonhei em trabalhar em algo que realmente ajudasse as pessoas que sofrem. Como Daniel te ajudou a não se render quando tudo parecia perdido? Exatamente. Ele é minha razão de viver, minha força para seguir adiante. Cada noite, Isabela visitava o apartamento de Eduardo e Daniel como se fosse um ritual sagrado. Os observava brincar juntos e sentia seu coração se encher de uma calidez que havia acreditado perdida para sempre. «Posso segurá-lo um pouco?» perguntou uma noite, olhando para Daniel com olhos famintos de amor maternal. Eduardo lhe entregou o menino sem hesitar e Isabela começou a cantar-lhe uma canção de niná que costumava cantar para Gabriel. Daniel adormeceu imediatamente em seus braços, como se reconhecesse instintivamente o amor incondicional de mamãe. «Você já pensou alguma vez em se casar novamente?» perguntou Isabela com aparente casualidade. «Quem quereria um homem como eu, um viúvo, sem um centavo, com um filho para alimentar?» «Você poderia se surpreender muito», sussurrou ela com um sorriso misterioso. Naquela noite, Eduardo se deu conta de que o que sentia por Isabela já não era apenas gratidão. Era algo muito mais profundo, mais puro, mais aterrorizante. Mas no dia seguinte, uma ligação telefônica destruiria sua felicidade recém-nascida como um meteorito destroça um cristal. O telefone tocou às 8 da manhã com a insistência de um alarme de incêndio. Eduardo Santos? A voz era fria, oficial, ameaçadora. «Sim, sou eu. Inspetor Herrera, Polícia de Madrid. Deve se apresentar imediatamente na delegacia». O mundo de Eduardo começou a balançar. «Por quê? O que fiz?» «A acusação é muito grave. Abandono de menor e maus tratos infantis». «O quê?» Eduardo sentiu como se lhe tivessem dado um soco no estômago. «Mas isso é completamente impossível». «Alguém apresentou uma denúncia formal alegando que você mantém o menor em condições desumanas». «Quem? Quem fez essa denúncia asquerosa?» «Um cidadão que prefere permanecer anônimo por motivos de segurança». Quando Isabela chegou correndo à delegacia, encontrou Eduardo feito um mar de lágrimas. «Não entendo nada», soluçava como uma criança perdida. «Daniel está perfeitamente. Come bem, dorme bem, é feliz comigo». «Eu sei perfeitamente», sussurrou Isabela, abraçando-o com força. «Sei que você é o pai mais maravilhoso do mundo». Mas o inspetor Herrera foi inflexível como uma rocha. «Senhora Mendonça, entendo que está emocionalmente envolvida, mas a lei é clara. O menor irá para uma casa de acolhimento até que se resolva a investigação». «Não podem tirar meu filho!» gritou Eduardo com desespero. «É tudo o que eu tenho neste mundo!» «Posso eu assumir a custódia temporal?» propôs Isabela, desesperada. «Tenho todas as qualificações econômicas e sociais necessárias». «Sinto muito, senhora. A lei não permite exceções». Quando os assistentes sociais levaram Daniel, o choro deslarençante do bebê partiu o coração de todos os presentes. Eduardo desabou no chão como um boneco quebrado. «Daniel! Daniel! Papai está aqui, meu amor!» Isabela ajudou a se levantar, sentindo seu próprio coração se fazer em pedaços. «Vamos trazendo de volta, juro pela memória de Gabriel». Mas naquele momento ela não sabia que o verdadeiro culpado estava celebrando em seu escritório de luxo. Alejandro Mendonça sorria sinistro, enquanto bebia champanhe Dom Perignon. «Checkmate, querida irmãzinha». Isabela contratou imediatamente o melhor advogado de Madrid, mas as provas fabricadas contra Eduardo pareciam um muro impossível de derrubar. Fotografias da criança chorando, testemunhos de vizinhos anônimos, laudos médicos que haviam sido claramente falsificados. Alguém com muito dinheiro e poder orquestrou essa conspiração, analisou o advogado Morales. Mas encontrar provas sólidas será extremamente difícil. «Alejandro», sussurrou Isabela com uma certeza gelada. «Foi meu irmão Alejandro.
Naquela noite, Isabela se converteu em detetive particular e se postou do lado de fora do prédio de escritórios de seu irmão. Às 11 da noite, viu Alejandro sair furtivamente com um envelope abaulado, cheio de notas. Seguiu-o pelas ruas escuras de Madrid até um bar de má fama nos arredores. «Excelente trabalho, Herrera», escutou Alejandro dizer enquanto cumprimentava um homem de aspecto suspeito. «As fotografias são perfeitamente convincentes. Ninguém duvidará que essa criança está sendo maltratada. E as testemunhas falsas? Paguei generosamente a todos. Dirão exatamente o que precisamos que digam». Isabela gravou cada palavra com o celular, sentindo como a raiva fervia em suas veias. No dia seguinte, irrompeu no escritório de Alejandro, acompanhada pela Guarda Civil. Alejandro Mendonça está preso por calúnia, corrupção, falsificação de documentos e conspiração, anunciou o sargento. Alejandro palideceu como um cadáver. Isabela, espere, podemos conversar sobre isso civilmente? Você destruiu a vida de um homem inocente e separou um pai de um filho por puro dinheiro. É um monstro sem alma. Era só negócios. Daniel não é seu filho de verdade. Isabela olhou com desprezo absoluto. Tem razão. Não é meu filho biológico, mas será legalmente. Enquanto levavam Alejandro algemado, Isabela correu desesperadamente para a casa de acolhimento. Daniel chorava inconsolavelmente. Tinha perdido peso, não dormia, rejeitava toda a comida. «Pequeno meu», sussurrou Isabela, tomando-o nos braços. «Papai Eduardo está aqui. Mamãe está aqui». O menino se acalmou imediatamente, como se reconhecesse instintivamente o amor incondicional de uma mãe. 6 meses depois, o Tribunal Superior de Madrid foi testemunha de um milagre que restaurou a fé na justiça. Considerando as provas absolutamente esmagadoras da inocência do senhor Eduardo Santos, declara o juiz com voz solene: este tribunal ordena a imediata devolução do menor ao seu pai biológico. Eduardo explodiu em lágrimas de alegria pura. Daniel, papai está aqui, meu amor. O menino, agora com 9 meses, riu com a música mais bela do mundo e estendeu seus bracinhos para seu pai. Além disso, continuou o juiz com um sorriso, este tribunal aprova oficialmente a solicitação de adoção apresentada pela senhora Isabela Mendonça. Isabela tremia de emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Então significa que Daniel terá oficialmente 2 pais que o amam mais que suas próprias vidas. Um ano depois, nos jardins da espetacular vila de Isabela em Marbella, celebrava-se o casamento mais emotivo que já viu a Costa do Sol. Eduardo e Isabela haviam se apaixonado profundamente enquanto cuidavam juntos de Daniel, descobrindo que o amor verdadeiro pode nascer das cinzas da dor. «Promete amar este gatinho como se tivesse saído do seu próprio ventre?» perguntou o sacerdote a Isabela. «Prometo», respondeu ela com lágrimas de felicidade correndo pelas faces. Daniel, agora com 1 ano e meio, caminhava cambaleando entre os convidados com a graça desajeitada das crianças pequenas. Seus primeiros passos os tinha dado naquela mesma vila, chamando mamãe e papai com a mesma alegria, pura. Naquela noite, no terraço com vista panorâmica para o Mediterrâneo, Eduardo abraçou Isabela sob um céu estrelado. «Você realmente acredita que Gabriel é nosso anjo da guarda?» perguntou com voz cheia de assombro. «Tenho certeza absoluta», sussurrou Isabela. «Ele nos guiou um ao outro através da dor para criar algo belíssimo. Tudo começou quando pedi suas sobras naquele restaurante. E agora temos tudo o que sempre sonhamos, mas nunca acreditamos possível». Daniel dormia tranquilo em seu berço dourado, rodeado do amor incondicional de 2 pessoas que o destino havia unido para curar suas feridas. Alejandro cumpria 5 anos de prisão, mas havia perdido o mais valioso do mundo, o amor de uma família. O amor triunfou sobre a avareza, a generosidade venceu a maldade e a esperança ressuscitou das cinzas do desespero. E de algum lugar entre as estrelas, um menino de 3 anos, chamado Gabriel, sorria eternamente, feliz por ter reunido 3 corações quebrados para criar um novo e perfeito. Se esta história tocou o mais profundo dos nossos corações, se acreditamos que cada criança merece amor incondicional e cada pai merece uma segunda oportunidade na vida, deixe um coração aqui embaixo. Queremos ouvir suas histórias mais íntimas. Já ajudaram alguma vez um completo desconhecido sem esperar nada em troca? Acreditam que nossos entes queridos falecidos podem nos guiar do além? Qual foi o gesto mais belo e desinteressado que receberam em suas vidas?
Se esta história os emocionou até as lágrimas, deixem like. Se acreditam que o amor verdadeiro pode mudar o mundo, inscrevam-se para não perder histórias que devolverão sua fé na humanidade. Compartilhem com quem precisa de uma dose de esperança em sua vida. Comentem Milagre de Amor, se também acreditam no poder transformador da generosidade. Recordem sempre, às vezes, um pequeno gesto de bondade pode mudar 3 vidas para sempre. Nos vemos no próximo vídeo com outra história que demonstrará que os milagres ainda existem em nosso mundo. Amamos muito vocês, almas que ainda acreditam no poder do amor. Agitation. Don't really care for my ward. Yes. Violet Vance. Yes. Bottom. Yeah, get out of here, bro. Dominating. A touch of venom. My venom flows. As you say. Yes. Your bottom tower is being attacked. Quick as venom. With vim and venom. Impaled. Illusion. Yes. You knew I had a ward there? Your bottom tower is under siege. With vim and venom. My venom flows. Oh, that brow. A touch of venom. Yes. Going. Your bottom Oh my tower God. is under siege. As you. Your I'm so bottom as shit. tower is being attacked. I'm under attack. Oh my gosh. What a burn! Should have left my ass up top. Your bottom tower has been destroyed. Oh. Venom and vengeance. A toxic combination. Dominating. Okay. Quick as venom. Violet Vance. Can I get a manage? You know, I asked what I could. Oh. An ass for you. Agitation. Get some of this XP. Toxic attack. Impaled. At least Bane can hold down Morph. He can't morph while he's in there, right? Gold for While he's me. inside grip. Nice. Agitation. Zeus coming top. Yes. With vim and venom.
Oh. A touch of venom. I'm under attack. Impaired. Oh my god. Oh! Your middle tower is being attacked. That invoker might cast out something. It's okay. Okay. Back from death's door. Your middle tower is under I just siege. need my level 6. Radiant has fortified its structures. Fuck a DD. Dire has fortified its Quick as structures. venom. What was that? As Rip you him. say. Oh my gosh. Violet Van. What was that? Yes. Your top tower is being attacked. Flow. This kid kind of fucking dying. Your top tower is under attack. Going. No. Oh my god. Please, I just want my 6. Your middle tower is under attack. Let's watch and see what happens. Yeah. Your middle tower is being attacked. Your middle tower has Stop been dying. destroyed. Make up. We got first blood. It's been all downhill from there. Yes. It's sun striking. Yes. Why was he still in there? Venom. What the hell? Violet Vance. My Okay. flow. We're getting level 6 right here, baby. Turn. Agitation. As you Oh, is this you? They're right here, guys. Right here. Wait, how do I stop it? Your bottom tower is under attack. Is this one no longer a trap to one spring on the later? Because it looks like they're really falling for Oh my gosh, we did it. lands in gorge. D-ward. D-ward. Violet Heather, shut the fuck up. going. Is that from when you were trying to like be able to do stuff for my stream? No. As you say, Take stacks. my venom flows. I have ulti. Let's fight. Yes. No. I was just wondering because it did that last stream too, and it like spams it, and I'm like, Ruination.
Thank you. That team fight went well. My drow is dead though. With vim and venom. Your bottom tower is Agitation. under attack. Let me put it in Old English so that it will penetrate your wizard's A cast. sweet Thou art toxicity. losing. Your bottom tower is being